Fala, Power Render! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu queria te mostrar hoje alguma técnica que muita gente tem dificuldade. Sabe qual que é? Sabe qual que é? Como criar água realista para piscina. Então, já curte esse vídeo aí e me segue aqui para não perder mais dicas como essa. E a nossa aula de hoje vai ser como criar água realista para piscina. Então eu vou abrir o meu arquivo aqui sem enrolação, tá? Porque aqui não tem enrolação. Eu já vou abrir, ó, a minha tela, já estou aqui com o 3ds Max aberto, já tenho aqui a minha alvenaria da piscina, a minha água, né? A gente criou um box aqui para piscina e aqui um plane normal para representar a nossa água, tá? E uma coisa que eu já fiz aqui também foi criar uma câmera. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu já criei uma câmera aqui. Vou vir nessa câmera, a gente tem essa vista aqui. E uma coisa que eu gosto já de falar para você aqui, já logo de início, para você criar água, você tem que acertar no tipo de iluminação, tá? Porque não adianta nada você criar um material de água bonito e realista e você pecar na hora da iluminação. Então você tem que tomar muito cuidado com essa etapa na hora de fazer a iluminação, tá? Isso vai valer muito no material da sua água, tá bom? Então vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui, vou dar uma prévia para a gente ver o que que a gente tem aqui. Vamos dar uma prévia aqui, ó. A gente tem isso aqui, tá? Deixa eu deixar mais para cá, para você poder ver aqui também nessa telinha aqui, ok? Vou até aumentar mais um pouquinho. Bom, isso aqui é a nossa prévia que a gente tem aqui do nosso projeto, né? O que que a gente tem então? A gente tem a alvenaria e a nossa água da nossa piscina. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um HDR para a gente ter uma iluminação aqui. E para isso, eu já até tenho um HDR aqui, ó. Vou vir aqui em cima, ah lá, eu já estou com o meu HDR aqui, eu só importei esse HDR, eu vou arrastar ele para cá para o meu environment, tá? Vou copiar a instância, porque eu posso fazer alteração aqui se eu quiser, e vou dar uma prévia de novo, para a gente ver como que tá ficando. Olha aí. Agora sim a gente já tem uma iluminação no nosso projeto, certo? Uma das coisas que dá para a gente fazer quando a gente trabalha com HDR é ir rotacionando, né? Então eu poderia vir aqui no HDR e ir rotacionando aqui, ó, o quanto eu quisesse, ó, 100, 150, 200. Então eu poderia ir rotacionando esse HDR até eu chegar no tipo de iluminação que eu quero. Mas para isso, primeiro a gente vai começar a criar aqui as nossas texturas, tá? Tanto da nossa pastilha quanto da nossa água. E o que que eu vou fazer? Então eu vou adicionar uma pastilha aqui. Eu poderia criar uma pastilha. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pastilha com você. Me diz aqui, você sabe criar uma pastilha? Se você não sabe, você vai aprender nesse vídeo também. Não é o intuito desse vídeo, mas eu vou te ensinar como criar uma pastilha da forma correta aí para você utilizar nos seus projetos, tá? Vamos lá, você vai pegar um material. Nesse material você vai adicionar um mapa aqui chamado Tiles. Vai adicionar esse mapa aqui e já vai te dar o formato aí de pastilha, tá? E aí uma coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai abrir aqui, ó, essa opção e aqui tem duas opções aqui que você vai mexer. Essa primeira aqui se refere à cor da nossa pastilha ou à textura, né? Posso definir tanto a cor, tanto a textura. E aqui embaixo é o rejunte da minha pastilha. Então vamos definir uma cor para a nossa pastilha. Vamos utilizar uma cor azul mesmo, né? Que geralmente cor de pastilha de piscina é azul. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar um azul meio no olho aqui mesmo, ó. Tá legal. Aí outra coisa que eu vou fazer é mexer no rejunte. O meu rejunte eu quero ele branco, então eu vou trazer um pouquinho para cá. Nunca traz todo no branco, tá, gente? Deixa aqui mais ou menos no cinzinha, porque ele vai dar um aspecto de branco também. E outra coisa que eu quero fazer é esse rejunte. Esse rejunte está muito grande. Eu quero diminuir esse rejunte. Então eu vou vir aqui no tamanho e vou colocar aqui, ó, 0,03. O que que ele vai acontecer aqui? Ele vai deixar o rejunte bem pequenininho, tá? Aí isso aqui já daria para a gente utilizar como pastilha, né? Mas não é isso aqui que eu quero que você aprenda. Olha só que legal. Aqui em cima, ó, na nossa pastilha, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é aumentar esse número aqui. O que é esse número? Ele está falando que ele vai dividir em quatro pisos, ou seja, em quatro peças para a gente. E eu não quero, eu quero dividir muito mais. Eu quero que seja pastilhas pequenininhas. Então você vai vir aqui nesse 4, ó, eu vou colocar aqui 25. E no outro aqui também, eu também vou colocar 25, porque elas têm todos os mesmos tamanhos. Olha lá que legal. Agora sim a gente já tem um aspecto de pastilha, tá? Só que uma coisa mais interessante ainda é a gente mexer nessa opção aqui. É aqui que é o segredo. Aqui que é o segredo para você criar a pastilha. Tá vendo? Color Variance. O que que vai acontecer? Conforme eu for aumentando esse número, ele vai pegar a minha textura e vai fazer variações da cor que eu estou utilizando. Então, eu vou colocar um aqui só para você ver. Ó, olha lá o que que aconteceu. Eu só
cliquei aqui, aumentei para 1, e ele já deu várias tonalidades diferentes para minha pastilha. Geralmente a pastilha é assim, né? A pastilha, ela não tem uma cor só uniforme, ela tem várias cores ali, tom sobre tom. Então é isso aqui que está fazendo. Você poderia diminuir, poderia colocar 0,5. Olha lá. 2. Tá vendo? Vou deixar em 1 mesmo, por enquanto aqui, para a gente poder trabalhar. Aí uma outra coisa que a gente pode trabalhar aqui é aqui, ó, nessa opção de baixo. Tá vendo que está 0,05? Eu vou colocar 0,5. Olha o que vai acontecer. Ele vai deixar as peças que estão azul mais contrastada, né? Olha lá, vou colocar 1 aqui, ó. Olha que legal. 2. Olha lá que legal a variação que ele está trazendo. Aqui a gente já tem uma pastilha bem interessante, tá? Mas a gente precisa fazer mais uma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou copiar essa pastilha para cá. Eu vou renomear essa daqui para rejunte. E olha só que legal. Aqui no rejunte, eu vou deixar isso aqui tudo branco. Essa primeira tudo branco. E essa de baixo tudo preto. Você vai fazer isso aqui, tá? Você vai voltar aqui e vai copiar esse mapa. Quando você copiar esse mapa, você vai voltar na sua pastilha original e vai colar aqui no bump. Quando eu fizer isso, ele vai definir para mim os meus rejuntes, tá vendo? Só que uma coisa bem legal que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Aqui quando eu faço esse rejunte, eu gosto de deixar a espessura do rejunte 1 a mais do que está o piso. Ou seja, se está 0,03, eu vou colocar 0,04. Sempre 1 a mais, tá? Então eu vou voltar aqui, vou deletar aqui o bump, né? E vou colocar essa nova que eu copiei. Agora sim, tá do jeito que eu gosto. Aí uma coisa que a gente já vai fazer aqui é adicionar o reflexo. O reflexo já está em 1, gloss 0,89. Eu vou manter aqui para a gente poder começar. Olha aí, agora sim a gente já tem a nossa pastilha, tá? Então eu vou pegar e vou adicionar ela aqui, né? E uma coisa que a gente tem que fazer, deixa eu sair da minha câmera para a gente ver, ó. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui é definir a proporção, né? Então eu vou colocar um VW Map aqui, ó, formato inbox, e vou colocar aqui 200, 200 por 200. Acho que aqui, essa daqui já está bem interessante. Vamos dar um render aqui para a gente ver. A gente já tem. A gente já tem aí pastilhas. Está vendo que ela está bem definida aqui, ó? Como se uma tivesse mais alta que a outra. Olha lá para você ver que legal. Isso é por conta desse rejunte que a gente criou aqui, tá? Aí como é que faz para a gente criar água? Vamos lá. Eu vou adicionar um novo material aqui, ó. Opa, na água, né? Eu vou adicionar aqui um novo material nessa água. E agora a gente vai começar a criar nossa água. Só que tem um segredo. Eu, particularmente, gosto de criar água com Corona Legacy Material, não Corona Physical Material. Então, eu vou adicionar um Corona Legacy Material, eu vou criar água por aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, arrastar tudo pro preto. Tá rolando um interativo aqui para você poder enxergar, tá? Você vai jogar o reflexo no 1, tá? Você vai descer aqui na refração, também vai jogar no 1. E aqui a gente já vai ter uma água transparente. Basicamente, isso aqui é a configuração de um vidro, tá? Então aqui a gente já tem um aspecto de água bem transparente. Uma coisa que a gente poderia fazer agora para não ficar essa água lisa, esse aspecto liso, é adicionar algumas imperfeições, né? Algumas ondulações para ter um aspecto mais de água. E como que você vai fazer isso? Vamos lá. Você vai descer para baixo aqui, ó. E lá no bump, tá vendo aqui que o bump não tem nenhum material? Você vai adicionar um material aqui chamado Noise. Então você vai adicionar esse material, ó. Olha só, eu só vou adicionar o material e automaticamente olha o que aconteceu com a minha água. Ele já trouxe deformação para minha malha, tá? Ele já trouxe ondulações aí para minha água. E ele tá aqui no meu material, tá? Ó. Não é na minha geometria, não. É direto no material. Só que essa ondulação tá muito forte. Como é que você vai fazer para diminuir? E tem 3 tipos aqui, tá? Tem essa regular, essa fractal e esse turbulence. Eu gosto de utilizar essa fractal, tá? Para fazer textura de água de piscina. Quando é de lago ou outras coisas assim, até dá pra gente usar no regular ou no turbulence. Mas eu gosto de utilizar na piscina esse fractal. E o que você vai fazer para diminuir o tamanho é aqui nesse size, tá vendo? Que tá 63,5. Se eu colocasse um aqui, ó, ia ficar bem pequenininho, tá vendo? Ele até trouxe aqui, ó, algumas ondulações, mas está bem pequenininho porque ele está no tamanho de 1. Então eu poderia vir aqui, ó, e aumentar isso aqui para 8. Olha só como que já ficou mais interessante aqui. Tá vendo? Ele trouxe ondulações para mim, mas ondulações menores. Ele não ficou aquela coisa lisa, parecendo um vidro, né? Ele trouxe aqui algumas ondulações. E olha para você ver como que a iluminação está afetando. Você está vendo que aqui a iluminação do nosso HDR
O sol tá bem aqui em cima, ele tá afetando aqui o nosso mar, tá vendo? Do próprio HDR. E a água também tá afetando aqui, ó. Se eu rotacionar esse HDR, olha só, eu vou rotacionar ele. Olha só a diferença que dá na minha água. Vocês estão conseguindo entender o porquê que eu falei que a iluminação vale muito na hora que você estiver criando sua água? Olha para você ver agora, parece que não tem reflexo a minha água. Então eu vou rotacionar aqui, ó, até eu conseguir um reflexo legal. Olha para você ver a diferença que eu já consegui aqui. Olha o reflexo que a gente já tem aqui nessa água, tá vendo? Aí uma outra coisa que a gente pode fazer aqui para ficar bem legal é o seguinte, você vai vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Não, na minha água, né? Cadê? Minha água aqui, vou voltar. Aqui embaixo, ó, pra gente adicionar um pouco de cor nessa água, para não ficar essa água transparente, você pode vir aqui, ó, nesse Volumetrics SS, tá vendo? Você vai clicar aqui e aqui a gente vai colocar uma corzinha aqui. Mas tem que ser bem sutil, para você não prejudicar a sua água, tá? Para não ficar uma água fake. E como é que você vai fazer isso? Vai clicar aqui, eu vou definir um azulzinho bem clarinho aqui, ó, para minha água. Olha lá. Dou um OK. Vou até colocar um render aqui, ó, metade da cena. E a gente vai fazer o ajuste agora. Você vai me falar, Felipe, mas eu coloquei o azul e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O que você tem que fazer? Tá vendo esse distância aqui, ó? Você tem que dar a distância para você conseguir essa cor que você está querendo definir. Então eu vou colocar um. Olha só o que já aconteceu. Tá vendo que esse lado ficou mais escuro? Por quê? Porque você falou para ele que 1 centímetro da minha textura, ou seja, 1 centímetro da minha textura até onde está a nossa malha aqui, que é a nossa pastilha, ele vai definir essa cor. Então 1 centímetro está muito perto. 1 centímetro está muito perto. Você não consegue trazer uma diferença de cor. Olha só, eu vou aumentando aqui, olha só para você ver o resultado. Eu vou colocar 20. Olha como ficou mais claro. 50. Tá vendo que tem diferença? Vocês estão conseguindo ver a diferença aqui entre um e outro? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, deixa eu adicionar uma outra cor, só para a gente poder analisar isso aqui junto, ó. Deixa eu voltar aqui, deixa eu carregar um pouquinho. Voltar a metade agora e eu vou colocar 0 de novo na água. Vamos lá. 0. Olha só. Essa aqui, do lado esquerdo, era a nossa água sem cor. E do lado direito, já é a nossa água com cor, com 50 centímetros de distância. Foi o que a gente colocou, né? Vou colocar 50 de novo, olha só. E se eu for aumentando esse número, ela vai ficando mais clara. Eu vou colocar 100. Olha. 150, 200. Tá vendo que ela vai ficando mais clara? Quanto menor o meu número, ou seja, 0, ela não tem nenhuma cor. Se eu colocar 1, ela vai ter uma cor totalmente fechada. E conforme você vai aumentando esse número, 150, 100, olha lá, você vai trazendo cor para sua água. Eu gostei dessa número de 100 aqui, eu vou adicionar minha pastilha de novo. Eu gostei dessa número de 100. Então aqui a sua água, ela já está com um aspecto bem azulzinho, ou um verdezinho, depende aí do que você acha que é essa cor, mas para mim tá bem azulzinho claro aqui. E olha só, então eu vou fechar isso aqui, e a gente já tem aqui um aspecto de água realista para sua piscina, tá? E olha só que legal, eu vou vir aqui, ó, eu vou sair da minha câmera, eu quero te mostrar uma coisa. Tá vendo que na onde tá a minha água na parte rasa, ou seja, nessa prainha aqui, ó, a gente consegue ver o fundo da nossa água, e aqui a gente não consegue? É por conta da distância que eu falei para você. Essa distância aqui da cor que a gente está trabalhando é que vai definir o quanto você consegue visualizar a profundidade da sua piscina. Se eu aumentar isso aqui para 500, olha só como eu já vou conseguir ver a profundidade da minha piscina. Então, o legal aqui é que ele traz essa variação entre profundidade. Se você tem uma água, porque na vida real é assim, né? Quando você olha para uma piscina, na parte rasa ela está bem cristalina, quando você olha lá para o fundo, ela está mais escura. Por quê? Porque existe uma certa profundidade ali. Então, por isso que é legal você definir uma cor aqui, mas essa cor tem que ser bem sutil por conta disso. Porque se eu não ativar e deixar isso aqui em 0, olha só para você ver, vai ficar tudo uniforme aqui. Deu para entender, gente? Agora a gente pode pegar e fazer uma outra coisa aqui. Olha só que legal. Eu vou pegar e vou fechar isso aqui. Eu vou pegar o meu material de água. Vamos voltar aqui para nossa câmera. Vamos dar uma prévia na nossa câmera para a gente ver como tá ficando. Ó. Legal. Eu vou pegar o meu material de água agora e eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou vir aqui no meu material. Eu vou ativar esse casting. Tá vendo aqui, ó? Casting. Eu vou ativar isso aqui. Olha o que vai acontecer.
Aqui automaticamente ele já ficou mais escuro, porque ele não está ativado. Então você vai vir aqui no Render Setup, vir aqui em Performance, e aqui ó, você vai ativar aqui ó, Enable, tá vendo? Casting, você vai ativar isso aqui. Agora sim eu vou voltar aqui e vou dar um render. Olha só o que vai acontecer aqui com a minha água. A minha água ela parece escura, mas ela vai começar a clarear aos poucos. Percebe para você ver como que ela vai clareando, ó. Aos poucos a minha água vai clareando. Eu vou sair da minha câmera para você poder enxergar isso melhor. Ó, aqui a minha água, tá vendo que ela tá escura? E olha só o que vai acontecer quando o render for limpando. Aos poucos, ela vai clareando. O caution também é muito legal utilizar, mas como eu havia falado para você já, depende muito da iluminação que você está fazendo. Se eu colocar outro HDR aqui, isso aqui vai ser outra água, tá? Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Eu vou colocar um outro HDR aqui só para a gente ver como que vai ficar isso aqui. Vou pegar um outro HDR aqui. Ó. Olha só, aqui já não ficou legal porque não tem reflexo. Então você tem que trabalhar nisso, tá? Você tem que trabalhar no reflexo da água. Você vai rotacionar aqui, ó. Para você encontrar, ó, aqui já tá mais interessante. Você vai rotacionando até você encontrar um reflexo legal para sua água, tá? Ó. Olha só. Aqui já ficou bem mais interessante, tá vendo? Vamos sair dessa câmera. Vamos vir para cá. Olha como que ele vai clarear, ó. Isso aqui, ó, é por causa do casting, tá? Eu poderia também voltar aqui, ó, e aumentar na minha água o bump. Lembra que a gente deixou bem pequenininho? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no bump, em vez de deixar 8, eu vou deixar 20. Ó como ele vai ficar maior. Só que uma coisa que você pode fazer também, porque a gente está usando 20 no tamanho do noise, certo? Que é o bump. A gente pode diminuir a força desse bump. Então se eu voltar aqui, ó, vendo que no bump tá 1, eu posso diminuir isso aqui, eu posso deixar 0,2 para ele ficar mais suave. Olha para você ver como que a água, ela vai ter as ondulações, mas ela vai ficar mais suave. Vocês estão conseguindo enxergar? Olha que legal, gente. Então esse é o lance de você criar uma água realista. Olha só que interessante. Olha como que a água, ela tem aqui, ó, os seus relevos. Ó, se eu desativar o bump, ela vai ficar aquela água lisa. Isso aqui não fica legal. Se eu ativar o bump e deixar aqui o noise, ó, 0,2, que seja 0,1, ela vai dar esse aspecto aqui, ó, que tem movimento. Você está conseguindo entender? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer para vocês? Olha só que legal. Então é esse o lance. Você pode voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso volumétrico FF, tá 0, tá vendo? A gente vai pôr a cor agora aqui, ó. Vou colocar 200. Vamos ver como é que vai ficar com o cálcio ativo. Olha só que legal. Tá vendo? Uma coisa interessante para a gente conseguir ver isso bem nítido, olha para você ver que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui na vista left de lado. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos criar um box aqui. Vocês vão gostar disso aqui, ó. Só ajustar, transformar para polígono. Eu vou aumentar isso aqui do tamanho da minha piscina. E aqui eu vou diminuir como se fosse uma rampa. Tá? Olha o que vai acontecer aqui, gente. Deixa eu aplicar a pastilha. E o VW-Map também. Vou aplicar aqui e vou aplicar o meu VW-Map também. Olha o que vai acontecer aqui, fica vendo. Vamos dar uma prévia aqui. Vocês vão perceber aqui, ó. Vamos lá na nossa câmera. Que lá aonde começa a nossa rampa, ela vai ficar mais clara. E aonde ela vem fazendo a profundidade, ela vai ficar mais escura. Esse aqui é o lance do casting, tá? Uma outra coisa bem interessante é você cuidar com o tamanho do bump. Isso que eu falei para você. Pode deixar você mexe na variação do noise, do tamanho da onda que você quer, mas você ajusta aqui no tamanho do bump. Então é aqui que você vai definir a força do bump, tá? Vamos deixar limpar isso aqui. Vamos aumentar ele aqui. Vamos deixar ele limpar, só para você ver como é que vai ficar essa água, tá bom? No mais é isso. Eu queria mostrar para você a forma correta de fazer uma água realista. Tem muita gente que tem dificuldade em fazer água desse jeito para piscina, tá? Para água é a mesma coisa. A gente vai trabalhar no bump ali no noise, na força
Na cor, a gente joga uma cor um pouco mais verde. Então é dessa forma que você vai conseguir fazer uma água realista aí, tá bom? Outra dica bem importante, eu já ia finalizar o vídeo aqui, ó. Vamos supor que você queira iluminar isso aqui com o Corona Sun. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui. Eu vou deletar então aqui, ó, o meu HDR. Vamos ver como queria ficar. Isso aqui não tem iluminação nenhuma, ó. A gente tá aqui com a cor branca só no Environment. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um sol aqui, ó. Um Corona Sun, né? Olha só. Deixa eu criar aqui um Corona Sun, deixar ele bem em pezinho. Vamos dar um render aqui pra gente ver como que vai ficar isso aqui. Uma outra coisa também, só vou adicionar aqui esse Corona Sky. Ficou forte, né? A gente vai mexer nisso aqui agora. Quer ver? Vamos vir aqui, ó. Vou pegar esse Corona Sky. Então vou arrastar para cá, ó. E eu vou medir a força disso aqui. Eu quero 0,1. Vamos dar um render interativo de novo aqui pra gente ver. Melhor. Olha a nossa água, tá vendo que ela já tá bem... Olha o antes, tava em 1, né? A gente não tava conseguindo enxergar nada. Eu coloquei 0,1. Agora outra coisa também, eu vou pegar o meu sol aqui, eu vou até sair da minha câmera. Vamos pegar o nosso sol aqui, ó. Vamos voltar lá agora. E na força do meu sol, eu vou deixar também 1,1. Olha o que vai acontecer com a minha água. 0,2. Olha que legal, gente. Vamos sair daqui para você poder enxergar a profundidade. É isso que eu quero mostrar para você. Olha como vai ficando mais claro. Aqui em cima é mais claro, tá vendo? Ele vai descendo e ele vai ficando mais escuro. Tá vendo que lá também tá claro? Olha só. Aqui também vai ficar mais claro e aqui mais escuro, porque é mais profundo. Então esse é o segredo do cauching, tá? Vamos voltar aqui na nossa câmera. Vamos desativar o cauching e vamos ver como que isso iria ficar também. Olha só, sem o cauching. Sem o cauching com o Corona Sun, aí você teria que mexer na cor da água. Então você vai ajustando isso conforme a iluminação que você vai utilizar. Como eu falei lá no início do vídeo, a iluminação é tudo aqui para você criar uma água realista, tá bom? Vamos embora pro próximo vídeo. Deixa eu curtir aqui e não se esquece de se inscrever no canal porque eu vou trazer bastante coisa legais aqui para você.